paz do Senhor a você que está ouvindo aqui mais uma leitura diária a essa manhã. Gostaria de cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus e agradecer mais uma vez a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui trazendo essa breve reflexão acerca da palavra do Senhor. E nós estamos aqui já diante da 7ª aula da lição da escola dominical desse trimestre, que tem como título O povo de Deus deve separar-se do mal. E a mim ficou incumbido hoje de trazer uma breve reflexão, uma breve análise acerca do tema dessa quinta-feira, que consiste em o ambiente numa igreja despertada, onde teremos o embasamento bíblico no livro de Atos, no capítulo 2, versículos 41 ao 47. Leiamos então a palavra do Senhor. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiram com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Primeiramente, aqui estamos diante do livro de Atos, que tem por autor o Dr. Lucas, que escreveu também o evangelho que carrega o seu nome. Curiosamente, Lucas é um dos únicos que fala acerca do nascimento de Jesus Cristo, do nascimento e crescimento da igreja do Senhor aqui na terra. Dito isso, passamos agora para as considerações acerca do nosso tema de hoje. Conforme nós lemos, havia aqui, na situação contextualizada, uma ocasião em que, depois do derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos que ficaram esperando pela ocasião do dia de Pentecostes, onde eles foram revestidos de poder com o batismo do Espírito Santo, havia aqui uma multidão em Jerusalém que estava acusando aqui os apóstolos de estarem até embriagados por falar em línguas jamais, o que se chama aqui de glossolária, falar vários idiomas, línguas que jamais foram estudadas. E aqui Pedro, que antes era tão tímido, antes tinha negado ao Senhor Jesus, agora com toda a autoridade começa a dar o seu fervoroso e cheio de unção e autoridade por parte do Senhor, o seu testemunho. E aqueles que recebem de bom grado e foram impactados pela mensagem da palavra do Senhor, se juntaram aqui à nossa fé, se renderam aos pés do Senhor Jesus. E outro fato curioso aqui é que, segundo Flávio Josefo, na Palestina toda havia 6.000 fariseus. Então, vejamos que para esse início, a primeira pregação aqui pentecostal, assim posso chamar, ela alcançou a metade do número totais de fariseus que existia em toda a Palestina. Então não foi um começo tímido, foi um começo glorioso, poderoso, onde nós podemos ver aqui o reforço da parte de Deus, mostrando aqui que estava neste negócio, que estava na obra, afirmando aqui a sua presença, a sua participação nessa grandiosa obra da igreja. Portanto, aqui nós vemos que em cada alma havia o temor. E por que eles temiam? Diante de coisas que o ser humano não pode explicar, ele teme. Ele não consegue compreender tantas coisas maravilhosas que eram feitas
por meio de sinais onde o Senhor se utilizava dos apóstolos. Maravilhas e prodígios no meio deles eram realizados todos os dias. O que levou a eles a ter um sentimento em comum, acreditar no mesmo Deus, professar a mesma fé e viver aqui em comunhão. Esse texto me toca particularmente, me mostrando a necessidade que se teve aqui, não somente de alcançar as almas, mas o cuidado, o zelo, primeiro na doutrina. E não se pode doutrinar alguém se alguém não respeita a autoridade dada por Deus aos seus imediatos, que aqui são os apóstolos. Os apóstolos que receberam de Deus a autoridade para ministrar a sua palavra. Então todos aqui, reconhecendo a veracidade do Evangelho, seguindo aqui toda a orientação, sendo discipulados aqui pelos apóstolos. E vejam que nesse sentimento harmonioso, onde o Espírito Santo tinha muita, total liberdade para agir, veja que eles eram preocupados uns com os outros, tanto espiritualmente, que é a principal preocupação que devemos ter com nossos irmãos, mas também materialmente falando, porque não desprezaram que os irmãos necessitariam de comer, teriam de dormir, de ter agasalho. Então eles pegavam tudo, vendiam e partilhavam aqui para que fosse atendida a necessidade dos irmãos. Alguns autores dizem que vendiam fazendas, outros dizem que vendiam bens, mas o fato aqui é que estavam todos unidos em comunhão, no intento de um ao outro ajudar. E ao seu irmão disse: esforça-te. Portanto, vemos aqui que todos nesse mesmo sentido faziam e celebravam aqui o que é mais íntimo da igreja, que é a questão da Santa Ceia, onde nós lemos aqui no versículo 46 que existe o partir do pão nas casas, onde eles comiam com alegria e singeleza de coração. Esse termo singeleza de coração me toca de uma maneira tão particular e profunda, porque me traz uma ideia de pureza. Não existia aqui uma segunda intenção, não existia aqui ideias de manipulação, não existia aqui interesses de posições eclesiásticas, existia aqui um espírito de singeleza em adoração. Queria-se adorar a Deus na sua plenitude, e adorar a Deus sem armar os nossos irmãos é uma tarefa um tanto quanto simplória demais. Não se pode desobedecer a Deus não amando o nosso próximo, que nós vemos, e dizer que amamos a Deus que não vemos seria hipocrisia da nossa parte. Essa parte me chama muito a atenção, e nós vemos que, seguindo para o versículo 47, eles louvavam a Deus, reconhecendo a majestade, a autoridade e a total necessidade que nós temos de estar continuamente, né? E aqui, para dar um desfecho nessa minha breve reflexão, eu gostaria de rapidamente trazer 4 coisas aqui bem interessantes. A necessidade que nós temos de nos aperfeiçoar no conhecimento das Escrituras, de conhecer mais do Senhor através da sua palavra, na comunhão, com a preocupação tanto com a saúde espiritual quanto ao estado material que se encontram os nossos irmãos, a nossa comunhão no sentido de pertencer a um grupo, de estar não somente unidos, mas essa ideia de pertencimento, que nós somos parte do corpo do Senhor Jesus. Assim, também como na Santa Ceia, não devemos esquecer jamais do sacrifício da nova aliança, onde fomos resgatados da mão dos nossos adversários, e buscar estar sempre nos fortalecendo em oração,
para que possamos vencer as astutas ciladas do inimigo. Então, para mim, estar em uma igreja espiritualmente, verdadeiramente despertada, é estar em um ambiente no qual nós aprendemos mais de Deus, nós buscamos mais o conhecimento da palavra, nós nos preocupamos e sentimos a preocupação sincera dos nossos irmãos acerca das nossas condições, nós temos esse sentimento de conjunto, de pertencimento, de família, de comunhão íntima com os nossos irmãos, e nós sabemos que devemos estar sempre em orações, conversando com Deus, criando intimidade para com Ele, para que assim possamos estar nos apresentando a Deus da melhor forma que nós consigamos nos apresentar. Eu espero que você tenha refletido junto comigo nessa manhã e que nós tenhamos uma outra oportunidade. Eu estou muito feliz e fiquem na paz e até a próxima, em nome de Jesus.